bem-vindo a mais um podcast criminal. E o assunto de hoje é um assunto muito importante. Nós vamos falar aqui de audiência, de instrução, como se portar, como conduzir uma audiência, você é advogado. E temos um convidado super especial, que é o Dr. Marcos Cristiani, advogado de longos anos de carreira. Doutor, se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre o senhor. Opa, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Eu sou advogado em Maringá, meu nome é Marcos Cristiani Costa da Silva. Sou advogado em Maringá na área criminal há 23 anos, tá? Já trabalho na área há bastante tempo, já vi de tudo que vocês podem imaginar na área criminal, desde o inquérito policial, do flagrante, tudo que vocês podem imaginar na área criminal, sim. Agora, as outras áreas eu não chego nem perto. Então vai ter bastante experiência para compartilhar aqui com a gente. Sim, tem bastante coisa, bastante esclarecimentos para fazer, bastante dúvidas para tirar. E Marcos, todos esses anos, aí, mais de 20 anos de carreira, mudou muita coisa na lei do que era há 20 anos atrás, do que é hoje? A lei ela está mudando, vamos falar diariamente, constantemente, diariamente, então mudou. Entendeu? Mudou bastante coisa. No meu tempo não existia audiência de custódia. No meu tempo era defesa prévia. Não existia tal da defesa preliminar ou resposta à acusação. Era defesa prévia, tudo. Defesa prévia. Antigamente não era o inquérito digital, igual é hoje. Era tudo físico. É tudo bem complicado para você manusear, você tinha que ir no fórum muitas vezes. Hoje, às vezes você fica meses sem ir no fórum hoje, nos dias de hoje, por causa do digital. Você fica só no escritório. Às vezes você começa a fazer videoconferência com os presos, que é tudo por videoconferência. De manhã e à tarde audiência. Então você fica o dia inteiro no escritório, você não sai mais do escritório. Não, diferentemente do que era antigamente, que a gente não ficava. Você não ficava no escritório. Você não parava dentro do escritório. Você tinha o pessoal que trabalhava para você vinha, trabalhava, fazia o que tinha que fazer, passava o que tinha que fazer os funcionários e você corrigia, fazia o que tinha que fazer e protocolava. Só que protocolar não é igual hoje. Você protocola, escaneia e protocola. Antigamente você tem até meia-noite para protocolar também, né? Não, por último dia. Lá era até 6 horas, você tem que protocolar no plantão. Então você fazia petição, fazia 2 vias, sempre 2 vias. Uma via para você ficar para você protocolado e outra via para ir para o juiz. Sempre verdade, assim. Bem lembrado. Porque quando eu comecei a advogar foi em 2013, já ainda era físico. Ainda era físico. Então eu lembro que levava uma cópia, né? Sempre, só a primeira página, né? Sim, só a primeira. Primeiro, para bater o protocolo. Quando eu comecei, você levava inteiro. Você fazia uma alegação em sinais de 30 folhas, um exemplo, 30 laudas. Eu levava outro 30 lá, imprimia tudo. Naquele meu tempo era assim. Só para bater o carimbo na primeira página. Só para bater o carimbo e guardar aquele monte de pasta. Hoje não. Hoje, só para ter ideia, eu digitalizei todas as pastas dos meus clientes mais antigos, todas. Eu só deixo as pastas suspensas dos meus clientes novos. Está tudo digitalizado e guardado no HD. Porque agora a gente quase não usa pasta. Eu mesmo diminuí os fichários. Hoje chega uma documentação lá que pode ser jogada fora, eu escaneio, guardo e jogo fora, não guardo mais. Ou já escaneia e até entrega para o cliente. Já entrega quando é documento para gente. Ficar segurando, eu não fico com documento. Isso desde o meu tempo, quando eu comecei, eu também nunca fui de ficar com documentos. Porque é complicado. Às vezes eu tirava xerox e já devolvia. Não, isso é muito importante. E até falando do processo físico, eu lembro que eu ia no fórum e às vezes você precisava fazer carga de mais de 1, 2 ou processos volumosos. Quando estava com outro colega, você tinha que ligar para o colega, você vai devolver? O meu prazo, o juiz deu prazo aqui para mim. Nossa, é verdade. E quando estava ou em carga? Às vezes estava com carga para o Ministério Público, ou melhor, com carga com o colega, ou estava concluso no gabinete do juiz, ou estava no Ministério Público. Nossa, eu não conseguia. Aí você não conseguia consultar o processo. Aí você ia bater na porta do promotor para dar uma olhada. O máximo que eu falo, não, doutor, dá uma olhada aí. Daí você olhava. Aí você não podia tirar cópia porque estava no gabinete, complicado. E por isso que até demorava muito mais os processos. Teve uma época, teve um processo meu que ficou na mão de um colega 6 meses para fazer alegações sinais. Sim. 6 meses ficou na mão dele. Esse é um dos casos que eu tive. Teve uns ficar 2 meses, 1 mês. Mas antigamente você fazia carga, você ficava muito mais tempo do que determinava a própria lei. O juiz tinha que intimar você para devolver o processo. Quem nunca foi intimado para devolver um processo físico? Eu vou falar para você. Eu acho que eu não me lembro, não posso falar, mas acho que eu nunca fui intimado para devolver. Eu sempre fui mais pontualista. Tá certo. Nem do réu solto? Nem do réu solto. Não, sempre fui. Até hoje sou bem pontualista nos prazos que a gente tem.
Não, isso é uma coisa Tem que muito ser, importante. tem que ser, né? Você tem Até que porque ser. a gente vai conversar um pouquinho de audiência de instrução, e se a gente for ver, o certo era alegações sinais orais no final da audiência. Sim. E é uma coisa que nós... que A gente não comum usa, não é usual. não é praticado. Eu até estava falando com a colega que hoje quem está fazendo bastante é um promotor de Sarandi está fazendo bastante alegações finais. Eu ia falar isso. Ele está fazendo. Eu já fiz umas 4, 5 audiências com ele que ele fez por... Isso, na Só que segunda eu falo, vamos depois nas alegações finais, vamos primeiro passar para a instrução. Agora. Vamos começar então do início para a gente não confundir o pessoal? Senão Vamos vai todo lá mundo então. ficar louco. Exatamente. É muita Gente, coisa. como o nosso tema ele é audiência de instrução, é um tema que causa muitas dúvidas. Porque quando você vai fazer a sua primeira audiência de instrução, o que foi a sua primeira audiência de instrução, Marcos? A minha primeira audiência de instrução, eu peguei minha OAB em 98, 99, acho que mais ou menos aí. E eu trabalhava no escritório do finado doutor Eliseu. Aí nós fizemos uma parceria lá, eu fiquei trabalhando um tempo com ele lá. E ele chegou, que antigamente tinha dias de manhã, à tarde, não era assim, só tarde. Fora abria de manhã, fora horário normal de comércio. Não era depois do meio-dia? Não, era de manhã à tarde, horário normal de comércio. Aí eu lembro que era uma audiência, acho que 9 horas da manhã. Ele me ligou, falou, Marcos, você pode ir naquele celularzão bonito que a gente tinha antigamente, essas coisas. Aí ele me ligou e falou, Marcos, você pode fazer audiência para mim? Eu falei, não, mas eu nunca fiz audiência, só fiz audiência acompanhado com você, assim, quando eu estagiei com você. Ele falou, não, vai lá. Aí ele passou os dados, eu fui. Aí primeiro ele já me ligou às 7h30 da manhã, você já pulei da cama. Aí já fica aquela... Às 8h30, 8h15 era a audiência, parece. Aí aquilo já começou a gelar a barriga. Gela. Você fica a primeira audiência, mas o que eu vou questionar? O que eu vou perguntar? Como que eu vou me apresentar? Você fica naquela dúvida. Aí você começa a lembrar as audiências que eu acompanhava quando eu era estagiário. Você começa a lembrar como que faz, aí você começa ali. Aí eu fui na audiência. Era um crime de furto. No meu tempo tinha muito furto. Muito furto. Hoje é muito tráfico. Tem bem menos do que naquele tempo. Era muito furto. Então era um crime de furto que eu fui atender. Eu já conheci o rapaz, ele estava solto, era réu solto. Aí eu fiz audiência, questionei as coisas. O que eu acho interessante? É você fazer umas perguntas, tipo, senta lá, o policial militar. Tantas ocorrências que eles atendem que eles não lembram de muita coisa. É aí que a gente começa a pegar as coisas. Aí eu fiz umas perguntas lá, mas eu não lembro. Mas olha, daí eu peguei o boletim de ocorrência. Gente é muito bom quando não lembra. Sim, para nós é ótimo. Aí eu peguei o boletim de ocorrência, falei, não, mas o senhor colocou isso. Mas eu não lembro. Mas eu cheguei a questionar, não vou falar nessa primeira, mas um dia depois, questionar. E essa assinatura no boletim de ocorrência é tua? É minha. Isso aqui está escrito? Não, isso aí, eu escrevi, mas eu não lembro. É desse jeito essa audiência. Até hoje é assim. Eles não lembram, por causa do volume de serviço que eles têm, né? Eles não se lembram. Eu acho que uma boa dica pra gente dar, assim, pra quem tá começando, primeiramente é estudar o processo, né, Marcos? Estudar o processo, aí você tem que ler. Você tem que saber o processo de cabo a rabo. Entendeu? Processo de cabo a rabo. Acho que o segundo ponto é você estudar sobre aquele crime que você vai defender pra você entender quais são as teses que recaem sobre aquele delito, né? Pra fazer aquela defesa. Porque, por exemplo, a gente tem um caso igual você falou do furto. Pode ser um caso de furto com qualificadora de rompimento. Sim, mas daí você vai... Não tiver se você não olhar o processo, estudar o processo, você não vai saber para questionar o policial como que estavam as coisas, se houve o rompimento do veículo para roubar o CD, entendeu? Se foi feita a perícia. Que constatou realmente o rompimento. Constatou o rompimento. Só de falar não adianta, tem que ter o laudo. E Marcos, até você, aproveitando esse gancho que você falou sobre a testemunha policial, as perguntas, como que você elabora as perguntas? Porque fazer a pergunta pro policial, por exemplo, que é quem efetuou uma prisão, ou às vezes quem participou da investigação, ele pode estar ali preso àquela investigação e ele está preso a uma ideia formada na cabeça dele. E muitas vezes a ideia dele é que o seu cliente é culpado. Sempre vai ser. E sempre. Então você vai fazer a pergunta, você já sabe que a pergunta dele vai ser tendenciosa a responder de uma forma culpando. Como que você elabora? Você acha que é válido fazer pergunta para a testemunha policial? E qual a forma certa de inquirir? É o seguinte, eu sempre falo assim, eu sempre questiono o policial. Porque o policial, quando ele vai com a intenção de prejudicar o teu cliente, quando você mais... Porque isso eu estou falando principalmente para os advogados mais novos, né? Sim. Estão começando. Você faz uma pergunta simples, ele fala A, B, C, D, ele discorre muita coisa na primeira pergunta tua e prejudicando teu cliente, então na segunda pergunta ele vai acabar matando teu cliente.
É bom não perguntar, então. Não pergunta. Você Não faz faça uma pergunta. perguntas. Agora, se você vê que está favorável as perguntas, o cara não lembra, ou está direcionando para outro lado, está tirando o exemplo furto qualificado para um furto simples, aí você começa a questionar. Eu não sou, eu vejo já colegas, já tive audiência com os colegas, que levam um questionário de perguntas prontas. Desde quando eu comecei a advogar, eu sempre elaboro as perguntas na hora que o policial está depondo. A hora que abre para mim falar, para mim fazer meu questionamento, eu já tenho umas perguntas marcadas aqui, mas da hora. Eu não me lembro nunca de ter levado perguntas prontas para fazer, aquelas perguntas básicas que você pega até na internet e vai perguntar para o policial. O que não é bom. Porque na verdade, porque sinal que sinal que você não estudou. Que você está se baseando em coisas que você não é você que elaborou essa pergunta, não é você que pegou aquela questão para fazer. É que às vezes eu acho que o colega novo ele fica tão nervoso para fazer uma audiência. Mas isso é normal. Que ele acha que vai ter, exatamente, e acha que vai ter uma forma, uma pergunta exata para ser feita. Uma pergunta padrão, exemplo, né? Padrão, exato, e não vai ter essa pergunta padrão. Você vai principalmente para os advogados, preste muita atenção e anote na hora que o policial estiver falando. Sim. Entendeu? Principalmente os detalhes. Os detalhes. E você, o advogado, aí, tem que saber o detalhe do processo. Como você estudou o processo, como você leu o processo antes de ir para a audiência, você sabe. O cliente também. O cliente vai te falar o que aconteceu naquele dia. Às vezes ele vai te relatar um detalhe que aconteceu que não está ali no processo. E você precisa questionar e levantar isso. Sim. Até porque nós vamos falar, no final do processo, da audiência, você pode fazer requerimento de fatos que ocorreram ali na audiência. E às vezes você precisa levantar o assunto para você poder requerer. Sim. Senão o juiz vai falar, não, mas não tem nada a ver com o processo. Não tem nada a ver com o processo, porque o senhor quer saber isso. Exatamente. Entendeu? Agora, se o policial dá uma resposta que você essa resposta não está no processo, eu vou pedir uma diligência nesse sentido. Exatamente. Na hora que abre o prazo para as diligências, aí você faz o pedido nesse sentido. Entendeu? Porque hoje em dia é muito comum, antigamente era mais difícil, mas hoje é muito comum abrir o prazo para diligência, você só questionar, até já vem pronto, antecedentes criminais. Ninguém pede mais nada disso, é difícil hoje. Bem difícil. Entendeu? Porque o processo ele já vem bem mais estruturado hoje. Do que antigamente. Hoje, os delegados, os escrivães, os policiais, eles já fazem uma coisa bem mais abrangente, vai já fechando. Ele não deixa muita brecha igual antigamente. Antigamente tinha muita brecha. Até eu acho que antigamente tinha essa questão da brecha, porque eu acho que a tecnologia não é como era hoje. Hoje. Então, antigamente era tudo físico. Hoje o policial monitora tudo do celular dele, ele consegue tudo, as informações do celular dele. Ele não precisa nem ir num computador de delegacia para saber o histórico daquela pessoa, porque ele tem acesso do celular dele. Sim. Antigamente não. Antigamente a polícia tinha atrás de uma conta de luz, para daquela conta de luz saber onde aquele cara morava, aquela é a mãe dele, da mãe dele para então tinha que fazer uma investigação mais profunda. E muitas vezes não que não façam hoje, mas antigamente era muito mais difícil. Muito mais difícil, não tinha recurso como tem hoje. Sem contar que a demanda daí é uma demanda muito grande, porque esse crime é uma coisa que sempre teve demanda. No tempo que eu comecei a advogar, grampo telefônico eram as coisas assim que você não estava de longe, você não ouvia igual hoje. Tinha que ser operação muito grande. Tinha que ser aquela operação fabulosa para o juiz liberar grampo, essas coisas. Hoje não, hoje é normal. Hoje a interceptação telefônica é muito usual. É usual. O delegado pede, tem uma suspeita, pede, aí analisa. Já concede. Hoje está bem assim. Antigamente não. Antigamente você falar que determinou uma escuta telefônica, um grampo, era difícil. Nossa. Tinha que ser grandes operações, né, Marcos? Tinha que ser um cara muito envolvido no crime para eles tentarem. Aproveitando essa questão da inquirição, acho que é muito interessante a gente trazer também para o advogado sempre ficar atento quando está sendo inquirido a inquirida testemunha, seja pelo juiz, seja pelo promotor, ou seja até pelo aquele assistente da acusação. Sim. O que eu quero dizer com isso? As perguntas elas têm que ser objetivas. Eu até trouxe o texto do artigo 212 para o pessoal se atentar no Código de Processo Penal, que fala que as perguntas serão formuladas pelas partes. Eu acho que essa questão é muito interessante, porque antigamente você tinha que perguntar para o juiz, não é, Marcos? Sim, você questionava, sua pergunta não era diretamente às partes. Você questionava para o juiz questionava a parte. E quer dizer, ele tinha que entender pertinente a pergunta, né? Sim, senão ele indeferia. E não fazia pergunta. Aí você como advogado, excelência, então eu gostaria que constasse essa pergunta na ata.
Certo. Para depois lá na frente você conseguir algum recurso, alguma coisa. Isso Você aconteceu. já pegou essa época, né, Marcos? Já. De ter que pedir para constar. Não, em para ata constar, já pública. fiz constar, mas não foi nenhuma nem duas, não foi nenhum nem dois juízes na época. Ô, Excelência, tudo bem, o senhor, minha questão é impertinente, beleza. Eu gostaria que o senhor constasse. Ah, mas não tem porquê. Eu falei, não, eu gostaria. Senão, eu estou fazendo o que aqui então? Se eu não estou aqui para defender os direitos do cliente, eu estou fazendo o que aqui? Isso é uma pergunta que eu acho interessante, para que a testemunha responda. E o senhor acha impertinente? Então eu gostaria que o senhor gostasse, que depois eu vou ver o que eu faço. E vamos continuar. E daí o artigo 212 veio, mudou, né? Mudou. A redação dizendo que Já pode ser liberou diretamente para as partes. Liberou. Então aí a gente vai e faz o questionamento, seja para testemunha, vítima. Hoje em dia, Thaís, o que eu vejo muito, antigamente, tudo era o juiz. Hoje não, hoje é liberado você perguntar. O promotor perguntar direto, que o juiz. Outra coisa que eu vejo muito que juízes ainda fazem e muitos juízes não fazem é assim: abriu a audiência, o juiz palavra para o Ministério Público. Que tem juiz não, tem juiz ainda que direciona, pergunta, depois ele abre, em vez de ser o contrário. Porque o que abre uma margem para o advogado questionar, de repente, uma nulidade dessa audiência. Sim, porque eu não cheguei a fazer isso, mas já vi colega que fez. Porque já vi a própria lei sendo determina, abre-se audiência, o juiz pega os dados principais que ele precisa ali, abre-se vista ao Ministério Público. Sim. Abre-se a palavra ao Ministério Público, aí ele questiona. E aí abre a defesa. Exatamente. Aí depois do final, que ele questiona alguma coisa que ele achar interessante. Exatamente. É esse que determina hoje. Antigamente não. Antigamente você perguntava para o juiz, no jeito ele questionava. Quantas vezes já interferi em perguntas que eu da forma de perguntar. Eu falei, mas excelência, esse jeito o senhor está acusando meu cliente diretamente? Exatamente. Não, então peraí, então vou reformar. Já teve juiz, eu tenho um bom relacionamento? Não, então vou mudar meu questionamento. Eu questionava de outro jeito. E antigamente não era gravado. Não tinha gravação. Como que você... Era na digitação. Você tinha que mandar tudo constar em falava, ata. O juiz perguntava para você é ré, ele perguntava para você, falava para o escrivão, assim. Mas ele não falou isso, excelência. Outra mudança, o que o senhor falou? O que o senhor falou? Muito interessante. Era tudo digitado as audiências. Tudo digitado, não tinha. O que falava, o que acontecia, era tudo digitado. Você tinha que ler, né? Você tinha que ler. Diferentemente de hoje em dia. Quantas vezes eu já pedi para refazer a ata porque o questionamento ou mesmo a resposta não estava conforme o meu cliente respondeu a pergunta, não estava como eu perguntei. E por isso hoje não tem jeito. Não, hoje está gravado. Está gravado. Eu acho que por isso que os novos juízes, eles se atentam muito a isso. Sim. Você vê muita diferença quando você faz uma audiência com um juiz antigo, que vem dessa época, para um juiz atual, um juiz, né, que está hoje aí ingressando na magistratura. E o artigo 212 fala que não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. O juiz tem que indeferir esse tipo de pergunta. O advogado tem que estar muito atento a isso, porque muitas vezes acontece, de repente, do Ministério Público estar questionando, e às vezes ele faz 1, 2, 3 perguntas, a mesma pergunta de forma diferente. Você pode interferir pela ordem, né? Sempre peça pela ordem. Fala, ó, excelência, essa pergunta já foi questionada, indefira, né? A gente pode fazer esses apontamentos. Inclusive, Marcos, deve acontecer muito com você. Quando a própria testemunha policial, às vezes, está dando a opinião dela. Na minha opinião, eu acho que ele está vendendo. Eu já atravesso na hora. A gente tem que pedir pela ordem. Eu falo assim, excelência, pela ordem, a gente não está aqui para saber a opinião do policial. Sim, a gente está para saber o que aconteceu no dia, o que aconteceu no fato, no ato, o que ele aconteceu, o que ele prendeu, o que ele encontrou, o que aconteceu. Houve reação do meu cliente, não houve. Qualquer testemunha, porque acontece muito em júri, às vezes vêm familiares da vítima, inconformado, e quer dar opinião pessoal também. E o advogado tem que pedir para indeferir isso. E eu até estou fazendo uma revisão criminal de uma situação muito interessante, até uma situação que eu quero ver se eu compartilho qualquer dia, gravo um vídeo. É uma magistrada, não vou falar da comarca, hoje ela já é aposentada, deve vir dessa época muito antiga, né? Veio dessa época muito antiga que os juízes às vezes inquiriam da forma que queriam. Na verdade, você questionando, não te interrompendo, mas já pegando um gancho, você faz uma pergunta para mim. Eu entendo ela de um jeito, certo? Sim. E eu vou fazer a pergunta do jeito que eu entendi para a pessoa. Só que às vezes não é o jeito que você me perguntou.
Exatamente. Você acaba induzindo. Exato, você não pode induzir a resposta. Sim. Diferente eu falar assim, Marcos, você bebeu essa água? Ou eu falar, Marcos, você vai beber essa água, né? Sim. É diferente, você induz já uma resposta. E nessa situação... E hoje não consegue mais por causa do vídeo. Exatamente. Inclusive, essa situação da revisão criminal, eu fiquei muito assim indignada quando eu peguei os vídeos da audiência, foi um júri, e comecei a assistir. Aí a magistrada começou a questionar... Você viu o induzimento ali? Não, induzimento, ela falou assim, em letras claras. Mas, pera lá, o senhor ficou foragido 1 ano e 8, e ele ia negando os fatos. O senhor ficou foragido 1 ano e 8. O senhor diz que é inocente. Então o senhor está me falando que é inocente e ficou foragido 1 ano e 8? Pensa em falar isso na frente dos jurados. Outra coisa, eu estou vendo aqui, que você está falando aqui que é inocente. Na audiência você não falou quase nada. Na delegacia você não falou quase nada, né? Você não quis falar? Você não quis falar porque você é inocente. O Marcos, o pior de ver isso é ver que o nobre colega que estava na época fazendo júri não interrompeu e não falou nada. Não interferiu, né? Agora você não praticou a defesa certa. Não praticou a defesa. Agora você imagina 7 jurados que já são leigos, ouvindo um magistrado que é a autoridade da ocasião, falando dessa forma. Ele já pega a opinião do magistrado e já traz para ele. Porque queira ou não queira, o cara é condenado. Exatamente. Não tem o que falar. Então eu entrei com uma revisão criminal dizendo que o direito do silêncio, que até inclusive nós vamos falar sobre isso, o direito do silêncio dele foi violado porque ele ficou em silêncio na delegacia e isso não foi usado contra ele pelo próprio magistrado que conduzia, e que a forma de inquirir feria o artigo 212, muito embora fosse um interrogatório, fiz analogia ao artigo 212, e pedi que fosse anulado esse júri. Foi um júri de 2013. O rapaz está preso desde essa época. Nossa, porque foram 2 homicídios, tráfico, associação criminosa, associação a tráfico, todos os crimes. Ele foi condenado. Código Penal deu uma passadinha ali inteira. E ele foi condenado em tudo. Uma coisa que eu acho muito errado, né, Marcos? E às vezes a conexão do crime no tribunal do júri. Você acha que um jurado não tem conhecimento técnico, por exemplo, para julgar, igual no caso dele, associação criminosa e associação ao tráfico? Não sei. A associação ele entende que é uma só, né? Exatamente. Hoje está bem diferente para os jurados hoje, né? Você pode analisar os jurados que estão vindo hoje. Ou é bacharel em direito, ou é pessoa já mais elitizada. O que é muito bom ter esse entendimento, porque vai uma pessoa que não tem entendimento técnico. E hoje você pode perceber o júri. Você não tem mais um linguajar técnico igual antigamente, usava, citava não sei quem, hoje não. Acho que a forma mais técnica e simples de explicar é a melhor coisa. É a prova. É o básico, é a prova. Tem a prova, dentro da prova você vai tentar desclassificar alguma coisa, tirar alguma coisa. Igual esse júri que eu vou fazer. Dia 8 tem um júri para fazer, se não houver. Aí já fica pro pessoal, dia 8 nós temos júri. Dia 8 tem o júri. O que acontece? Esse menino foi condenado, foi pronunciado num homicídio qualificado. Aí eu recorri para o tribunal, recurso estrito, eu recorri para o tribunal. Aí lá eu fiz sustentação oral e consegui tirar para homicídio simples. Quer dizer, para o meu cliente isso aí já é uma maravilha. Nossa. Porque ele sai de uma cadeia mais de, acho que 12 a 30. Que é crime hediondo, já começa a cair para crime simples. Sim. Aí a cadeia dele é de 6 a 20. Quer dizer, ele é réu confesso. Então ele vai pegar a mínima. Como ele já puxou um pouco de cadeia, agora ele está na rua, está de liberdade provisória. Tá? Então ele não deve voltar preso, mas ele já pagou boa parte desse mesmo que ele vier a ser condenado, ele vai continuar na rua. A parte da pena cumprida. Sim. Não, Marco, muito legal mesmo. Um ponto que eu coloquei aqui, que muita gente eu vejo que confunde, não só, mas os clientes fazem essa confusão, é a diferença da audiência de custódia para a audiência de instrução. Audiência de custódia. Explica então, que não é a instrução. Não, audiência de custódia. No meu tempo, não existia audiência de custódia. Não, tá? Super novo. É super novo. Faz o quê? Uns 4 anos que a gente tem? Uns 4, 5 anos. Vamos por 5 anos para dar uma folga. Dar uma folga boa. Aí o que acontece? Audiência de custódia. Audiência de custódia, o juiz vai ter o promotor, vai ter o seu advogado de defesa na sala. E você. Audiência de custódia, o juiz não vai querer saber se você é culpado ou inocente. Ele mesmo próprio, antes de começar a conversa com você, ele fala. Ele já fala, já vem isso. Ele fala, então, mas muitos clientes da gente querem falar que não é culpado. Embora eu oriente meus clientes antes, eu posso conversar com ele, oriento, o juiz não quer saber se você é culpado ou inocente, não é nessa audiência, vai ser numa próxima audiência. Se você não sair na audiência de custódia, vai ser marcado uma próxima audiência onde você vai poder se autodefender.
Exatamente, que é Entendeu? aí que traz Aí que o traz. mérito. Por quê? Daí já tem. Porque o que chega para o juiz é o flagrante. É uma coisa muito pouca que chega para o juiz. Falar a verdade, Sim. você, dentro na formação do Sim. inquérito. Que na Então, verdade o juiz ele vai formar a convicção dele, artigo 155 do Código de Processo Penal, na audiência de instrução, com as provas que forem repetidas em audiência de instrução. Agora, a audiência de custódia não. A audiência de custódia o que é? Ele quer saber sobre sua prisão. Quem te prendeu? Se foi policial militar, se foi policial civil. Na verdade, ela analisa a legalidade da prisão. A legalidade, Ele vai saber quem te prendeu, se você foi violentado nos seus direitos, se você apanhou, se você foi humilhado, essas coisas. Que ele quer saber. Se você foi, você pode falar. Fala, ó, tal policial me bateu. Ó, o nome do policial, eu não lembro do policial, mas eu gostaria de representar contra o policial. Ele pode falar isso ali na audiência. Ele pode, inclusive, pedir essa instauração de inquérito. Instauração de inquérito. Eu já tive situação. Ministério Público. Aí o que acontece? A audiência de custódia é para isso. Não é bem diferente da instrução que você precisa ter o inquérito para você analisar o inquérito, para você conversar com o teu cliente, para você instruir, para poder. Ali sim que o juiz vai tomar a convicção se você é inocente, se você é culpado. E Marcos, fala pra mim uma coisa, qual a sua opinião sobre testemunha abonatória? Quantas testemunhas a rolar? Eu falo isso uma vez, eu lembro que eu fiz uma instrução, um colega rolou 8 testemunhas abonatórias. Antigamente era bastante, hoje em dia, eu falo pra você, eu particularmente, nesses 20 e poucos anos que eu advogo, é difícil eu rolar uma testemunha de defesa, abonatória que a gente fala, né? Sim. Seria testemunha de defesa. Porque a testemunha de defesa, ela nunca vai falar mal daquela pessoa. Eu rolo essa testemunha, já rolei e talvez é interessante por declaração. Não, trocar por declaração. Eu também não troco por declaração. Por quê? Porque é um sistema do meu trabalho. Tá. O que eu faço? Eu arrolo a testemunha de defesa se ela presenciou. Tipo aqui, nós estamos aqui, prendeu aqui dentro da tua sala a pessoa. Ó, o policial bateu, o policial humilhou. Eu prendo nessa situação, eu peço para rolar a testemunha se ela presenciou alguma coisa do flagrante ou da prisão. Porque fora isso, para ele ir lá e falar que a pessoa é gente boa, que a pessoa é pai de família, é trabalhador honesto, tudo, quer dizer, tudo isso aí vai ser apurado na fase da instrução ali. Sim. Entendeu? Vai ser apurado pelos antecedentes criminais dele. Sim. O juiz mesmo, eu não vejo tanta importância na testemunha de defesa. Igual muita gente, tem que rolar. Igual já teve família que veio falar para mim, doutor, o senhor não rolou testemunha de defesa pro meu filho? Tinha que ter rolado, o tio dele ia falar, o amigo dele ia falar, que era... Eu falei, mas qual a finalidade da testemunha? Só para inchar o processo? Até porque eu acho que o juiz ele quer saber o seguinte, ele quer saber se é culpado ou inocente. Sim. Se cometeu o crime ou não porque cometeu o crime. Vamos pôr uma coisa até mais crítica. Você pega uma pessoa que tem 15 passagens de antecedentes criminais, tem condenação, transitada de julgado, fora anos atrás, tudo bem. Hoje ele não deve nada. Mas dentro de 5 anos, ele ainda é reincidente. Ele cai por um furto. Você acha que adianta eu levar o amigo dele e falar que ele é gente boa? O juiz, o que o juiz vai analisar na hora de aplicar a sentença? Ele vai analisar os antecedentes criminais dele. Ele não vai nem analisar o depoimento da testemunha de defesa. Tem muitos que, entendeu? Dependendo da situação, é perda de tempo a rolar. Sim, a não ser que você queira provar alguma coisa. Por exemplo, ele falou, igual, né? Tivemos uma situação... Que presenciou a situação. Ou se a pessoa realmente exercia. Por exemplo, esses dias um cliente meu foi preso com uma máquina de cartão e no inquérito falava que a máquina de cartão servia para o tráfico de drogas. E a gente tinha que comprovar que ele prestava serviço como Uber e também fora do Uber. Então, nós arrolamos lá uns 2 clientes dele que faziam esse tipo de trabalho. Que ele passava a maquininha. Que a maquininha não é destinada para o tráfico. Exatamente. Sim, aí sim. Mas pessoas que presenciavam o trabalho dele nessa situação, porque existia dúvida da maquininha. Por quê? Tem que ter uma pertinência. Sim, tem que ter uma coisa que dê uma lógica naquilo ali. Exatamente. Igual você rolou o cara, por quê? Porque ele realmente, ele trabalhava de Uber, ele passava a maquininha dele ele usava no Uber. Se ele usava por outra coisa, eu não sei. E foi uma das perguntas do Ministério Público. Você já pagou no cartão? Ele sim, sempre pagava no cartão. Sim. Então, isso é muito importante, ver a pertinência da testemunha. Sim. E, Marcos, o cliente fala para mim como instruir o acusado e sobre responder ou não responder perguntas do Ministério Público. Eu acho que isso é um tema muito em alta, porque começou de uns tempos para cá, né? Começou e você vê os debates que dá, isso é a confusão que dá. Eu sempre sou daquela opinião. Eu oriento meus clientes assim, primeira coisa, eu preciso saber da verdade.
dentro da verdade, do que aconteceu, da verdade do meu cliente que aconteceu, eu não posso me basear só na verdade que o policial falou, ou que o promotor fez na denúncia. Eu quero saber o que o meu cliente fez. Você fez isso ou não fez? Tá, dentro do que você fez, o que você pretende fazer? Você vai ser réu confesso ou vai negar? Porque daí eu consigo ter uma base para me orientar ele da melhor forma. Eu falo, mas aqui tem prova. Tem prova, não tem como você escapar. Não, mas eu não vou assumir, doutor. Eu falei, beleza, é um direito seu e eu vou trabalhar em cima disso. Só que você no final não vai ser fácil você falar que você vai ser absolvido. Eu vou trabalhar num sistema diferente, porque tem dois sistemas. Você tem que trabalhar em dois sistemas. Se o réu é confesso, você trabalha no sistema para diminuir a pena. Sim. Se o réu nega, você tem que trabalhar do mesmo jeito para diminuir a pena dele. Porque ele pode ser que ele seja condenado do mesmo jeito, não é que ele vai negar, porque muita gente tem na cabeça, às vezes acha que a pessoa vai chegar lá, vai negar e vai ser absolvida, não é assim. Não, tem muita... Por isso que existe inquérito, para apurar tudo. Por isso que eu falo, às vezes, de uns anos para cá, o que eu tenho feito com meus clientes? Quando eu chego na delegacia para acompanhar um flagrante, eu olho a situação, pergunto para um, pergunto para outro, igual a gente já conversou, eu pergunto para um, tento levantar ali o que... Aí eu chego, na hora que vai sentar meu cliente lá para falar com o delegado, eu chego nele e falo, doutor, eu queria falar com o meu cliente. Não, você pode conversar. Eu falo, meu amigo, a situação é assim. Você não fala nada. Permanece em silêncio. Permanece em silêncio. Ah, mas... Não, você não vai sair. Ah, mas se eu falar que... não sei o que... Não adianta. Você não vai sair. A situação é assim. Você não vai sair. Você vai ficar. Quem vai poder soltar você vai ser o juiz da custódia ou mesmo o juiz que vai cuidar do teu processo. Então aqui você reserva de... Não, reserva de falar juiz. E é isso que eu faço. Hoje... Para dar para você, 80% dos meus clientes que eu acompanho num flagrante, eu peço para falar juiz. Por quê? Porque o que ele falar ali, com você do lado, mesmo que ele... Porque às vezes ele se empolga... Contra ele no tribunal. Às vezes ele se empolga... Não, eu já tive isso, já aconteceu isso comigo. Ele se empolga e fala alguma coisa que prejudica. Caso prejudica. Aí você vai tentar mudar na audiência de instrução, que não foi bem daquele jeito, mas aí o juiz... Doutor, mas como que... Ainda mais agora que é gravado. Ele fala assim, não, doutor, ele falou... Mas o senhor estava lá. Olha aqui, essa assinatura. Isso, estou falando do processo físico ainda, não estou falando na judicial. Sim, e agora doutor, o senhor, olha aqui. Já aconteceu isso comigo, doutor. Olha aqui, essa assinatura não é dele? É dele sim. Mas aí que vem a persuasão do advogado. Falou, excelência, quando eu cheguei lá, ele estava tão transtornado, estava tão com medo da polícia, que ele falou o que ele quis falar. Eu não vou obrigar ele. Hoje em dia, na verdade, agora é gravado, né, Marcos? Agora é gravado. Tá gravado. Tem essa entendeu? Então, porque o que acontecia muito quando eu comecei a advogar era o psicológico do cara que está preso, o psicológico feito por quem prendeu. E, na verdade, o psicológico já fica abalado porque ele vai preso, fala, meu Deus, eu tô preso, o que vai acontecer agora? É isso que eu penso também. Então, até para os novos advogados aí que estão começando, é interessante permanecer em silêncio? Sim. Porque você não sabe também o que tem contra o teu cliente, o que tem. Exatamente, você não tem. Na conclusão do inquérito, o que vai vir. E na audiência de instrução, você... Já pediu para algum cliente ficar em silêncio alguma vez, Marcos? Qual é a sua opinião sobre ficar em silêncio em audiência de instrução? Eu acho que o cliente tem que falar que é a hora que ele fala. Eu concordo. É a hora que ele fala. Não adianta, vou me reservar meu direito constitucional de não falar, não responder as perguntas do promotor, ou mesmo do juiz, ou mesmo do advogado. Eu já vi colegas fazer isso, do meu lado. Ficar em silêncio. Mas... é a hora. Ele não vai ter outra chance de falar. Não. É a chance de ele falar no processo. E por mais que o silêncio não pode ser usado, ele vai falar, ele vai estar orientado, conversou com o seu advogado, o juiz pergunta, você conversou com o seu advogado? Conversei. Então ele vai estar orientado, ele vai saber o que vai falar. Por isso que eu falo, tem que fazer uma boa orientação. Sim. Não mudar, não querer o advogado colocar as coisas na mente do seu, criar, fantasiar. Existe. Tem colegas nossos que fazem isso, que eu já vi cada depoimento. Que o processo, entendeu? Né? Então você tem que trabalhar com a verdade. Você fala, assim, você vai fazer assim. Você vai responder desse jeito. O promotor vai te questionar sobre isso. Ele vai aquilo que eu falo pro meu cliente. Você pediu para ficar em silêncio nas perguntas do promotor? Nunca. E eu pretendo não fazer, porque deixa eu tive que fazer uma vez. Ele deixa ele questionar. O que eu posso fazer é com o juiz pedir para indeferir a pergunta do promotor, porque ele está sendo massacrante ali no meu cliente, ele está batendo, isso aí já aconteceu. Ou repetindo e querendo que o meu cliente confessasse uma coisa que ele não. Eu cheguei, excelência, desculpa, questão de ordem. O promotor aqui quer que o meu cliente confesse uma coisa que ele não fez. As perguntas dele estão nesse sentido. Aí você pode falar, ele vai permanecer em silêncio agora. Isso já fez. Mas eu deixei ele questionar. Aí o que acontece? Eu falei, agora daqui para frente ele não vai responder mais o senhor, doutor. Ou o senhor muda o seu tom de pergunta,
O jeito que você está perguntando, você está constrangendo meu cliente aqui. Porque, na verdade, existe um jeito no Código de Processo Penal de inquirir e de perguntar. Sim. Ali o processo, a audiência de instrução, ela não é um interrogatório de uma forma como se você vai ficar, como eu posso falar, usar aqui um termo, ficar pressionando o réu a confessar. Não, porque a pessoa... A pergunta tem que ser normal. A pessoa quando senta ali para dar o depoimento, ele já senta trêmulo. Sim, por mais seja réu, seja testemunha. Por mais que você conforte o seu cliente, por mais que você conforte, você não vai ficar preso por causa disso, isso aqui você vai dar um serviço de comunidade, você se conforta, o cliente. Ele fica nervoso, ele fica. Na frente do juiz, Aí, o promotor ele pergunta quantas vezes o cliente, ele responde pro promotor e olha para você. Ele responde pra você e olha pra você. Não precisa olhar pra mim, cara. Eu não vou poder fazer. Tipo assim, doutor, eu fiz certo, o senhor pode me ajudar? Tipo aquele desespero, você vê isso no olho do cliente. Sim. Entendeu? Eu já falo, meu amigo, Falo, ó, você vai sentar, você vai olhar, você não vai olhar nem pro promotor, nem pro escrivão que tá ali do lado. Olha pro juiz. Olha pro juiz e responde. O promotor pergunta, entra no teu ouvido, você responde pro juiz. Não olha pra mim, responde pro juiz. Seja sincero. Deixa o juiz ver a tua sinceridade. Que isso aí só te ajuda lá na frente. Exatamente. Agora que você gosta de falar para o cliente, não, se reserva o jeito de falar, eu sou contra isso aí. Eu acho que tem que falar, porque aquilo que eu falei, é a hora de ele falar. Ele não vai ter outra oportunidade da versão dele. E essa versão dele vai ficar aqui, vai subir, tiver recurso, vai para o tribunal, vai para Curitiba, vai para Brasília, vai para o STF. Ele não vai ter outra oportunidade de falar. Sim, exatamente. Entendeu? E aí entra que a questão da diligência. Porque acabou a audiência de instrução, finalizou, foi interrogado. O juiz vai perguntar, muitas vezes, pergunta na própria audiência se tem a diligência do 402. Aí o pessoal pega e esquece do 402 e fala, não tenho diligência. Então, finalizou a audiência. A primeira coisa, o juiz vai perguntar para os advogados se tem diligência, para o Ministério Público. É a sua hora de pedir. Se faltou um laudo, perícia. Se você precisa de uma perícia, a diligência que for pertinente. Surgiu um fato novo ali que precisa prender um celular de uma pessoa que o policial falou que aquilo lá vai favorecer o teu cliente. Ou até ouvir uma nova pessoa. O policial falou do Joaquim. Mas quem que é o Joaquim? Não tem o Joaquim nada. Excelência, a diligência da defesa é o seguinte, que o policial possa ser intimado policial para que ele forneça os dados dessa pessoa que ele falou para que ela seja ouvida. Porque é interessante, porque o policial falou muito dessa pessoa no depoimento dele. Então essa pessoa seria uma pessoa interessante para ouvir sobre a situação. E às vezes até uma testemunha, numa situação de homicídio, chega uma testemunha e fala, não, mas o João viu tal coisa. Opa, pera, quem é o João? Não, quero diligência da polícia para que identifique o tal do João. Então a gente pode fazer essas diligências do processo. Fora a diligência do processo, pedidos no final da audiência, liberdade provisória. Eu vou falar para você, Thaís. Hoje não funciona mais, né? Hoje é raro os que analisam na audiência se soltam. Eles mandam você instruir, fazer apartado, instruir. Que eu acho que é decisão do STJ sobre isso também. Então, agora, há tempos atrás, quando eu advogava, você era analisado na própria audiência, na hora. Exatamente. O juiz já olhava, já pedia promotor não, já sou favorável, não sou favorável. E o cliente, eu já saí com o cliente de dentro. Não tinha nem, no tempo que eu comecei, hoje, se o juiz concede a liberdade dele ali na audiência, ele vai para a delegacia, da delegacia ele é solto. Até porque no meu tempo, não. Ele saía dali da audiência. Sério? Já cansei de pegar cliente meu dentro da audiência e levar para casa. Porque o que acontece hoje? Expede o alvará tem que publicar no Banco Nacional e vai todo o procedimento, né, Marcos? Até chegar na delegacia, a carteiragem que pode cumprir. Antigamente não tem mais nada, antigamente tinha nada disso. O juiz soltou, você ia, pegava na mãozinha e ia embora. Você pegava às vezes o alvará, porque às vezes eles pediam o alvará e até o oficial de justiça pegar o alvará e levar lá. Não, o que você paga? Então você pegava o alvará, eu já fiz isso. O oficial de justiça tinha que levar o alvará na delegacia. Ele levar na delegacia. Ou algum policial que vinha no fórum alguma coisa, ele entregar para o policial levar para soltar o preso lá. Nossa, eu já levei o alvará. O que aconteceu? A única coisa, quem me atendeu lá falou, peraí, doutor, que eu vou consultar sobre isso. Eu falei, opa, pode consultar. Ligava na vara, tem um alvará para fulano de tal aqui. Confere, tá certo, pode soltar? Pode. Porque antigamente não tinha essa consulta que eles têm hoje. Fácil. Tudo online, né? Hoje o policial que cumpriu os alvará, a pessoa que cumpriu o alvará ali, ele não tinha acesso para saber se o cara tinha mandado de prisão lá em Tocantins. Entendi. Ele não tinha esse acesso. Não.
Se não tivesse, não aparecesse no processo ali... Não chegasse papel? Não chegasse papel, não tinha. Olha que interessante. Eu já soltei clientes meu, juiz soltou, porque não tinha essa informação. Depois de não sei quanto tempo, chegou a informação nos autos. Que tinha mandado de prisão lá em outro estado. Até hoje, você falando assim... Hoje não, hoje é tudo interligado. Hoje você não consegue mais. Não. Já chegou cliente meu, que eu sabia que tinha mandado, o juiz soltou aqui, chegou ali, vamos ver, né? Chegou na ali. Sorte, né? Vamos ver na sorte, né? Chegou ali e encostou, meu amigo. Você tem, vou cumprir teu mandado, teu alvará em termo, você tem um mandado lá na Paraíba. Exatamente. E meu cliente às vezes nem sabia. Nem sabia que tinha mandado. Aí vai correr atrás para ver de onde que é. Aí. Por isso que surgem algumas perguntas assim, já recebi perguntas assim. Isso aí. Doutor, você vai lá cumprir o alvará? Não vou, o alvará é automático. Mas essas perguntas vêm de quem antigamente já acompanhou esse tipo de procedimento. Então, porque antigamente, às vezes, o próprio advogado tinha que pegar o alvará e levar na delegacia. E a delegacia ligava para a vara, para o cartório e conferia. Entendeu? Um dos pedidos também que dá para ser feito na própria audiência no final, revogação de monitoramento. Às vezes o cliente está com liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica. Chega no final da instrução, tem que entender o seguinte: a tornozeleira ela é uma condição para manter liberdade. Justo para que ocorra audiência, para que o réu compareça. Para que não fuja. Para que não alegue que não estava sabendo. Não, ele vai estar sabendo. O juiz vai saber. Exatamente. E se deu instrução, ele foi ouvido, acabou a instrução, pede a revogação do monitoramento. Gente, revogação do monitoramento, você não está pedindo para prender o cliente, só para tirar a tornozeleira. Para tirar a tornozeleira. Ele vai cumprir, ele vai aguardar a sentença do juiz em liberdade sem o monitoramento. Restituição de veículo, você já pediu em audiência também? Eu já pedi. E já consegui. Eu também acho válido restituição de veículos, são pedidos que o advogado pode fazer aí. É aquilo que eu falei no começo. Normalmente, hoje, os juízes não analisam. Eles mandam você fazer apartado. Não adianta. Isso aí eu já tenho. Juiz, eu vou sair o cliente, doutor, eu vou sair na audiência. Eu falei, meu amigo, vai depender muito do juiz. Vai depender muito do juiz. De não ter outra audiência na sequência para poder analisar o pedido. Toda audiência, minha instrução, como o cliente meu está preso, eu requeiro para o juiz. Eu faço constar. Entendeu? Eu faço constar. Sim, a gente faz o requerimento. Eu também sempre faço o requerimento. Aí o juiz fala, eu indefiro. Eu falei, tá bom, aí eu faço um apartado depois. Exatamente. E Marcos, alegações porque aquilo que eu falo, advogado, mas igual esse mês, finalzinho do ano, foi esse começo do mês, um advogado recém-formado aí, ele, doutor, mas cabe o pedido aqui? Mas será que eu posso pedir? Tem que pedir. Meu amigo, o advogado tem que pedir. Porque a gente já tá com não. Exatamente. A gente tem que ir atrás do sim. Exatamente. Então pede, mas aqui, mas o cara tem isso aqui, tem isso. Meu, pede. Já cada surpresa que a gente vê nesse judiciário todos os dias. O cara com condenação transitada de julgado, o juiz concede a tornozeleira ou concede a liberdade, você não entende. Não, hoje porque não existe, não é uma tabela. Não é uma tabela matemática. Não é uma matemática. Entendeu? Às vezes, às vezes você ouve muito, mas o fulano caiu com 300 quilos de maconha, o juiz soltou na custódia. E eu caí com 3 baseados, estou preso ainda. Falei, aí o que tem? Aí o juiz analisa, não é só aquela... Cada magistrado tem uma linha de entendimento. Ele olha teus antecedentes, ele olha quantas vezes você fez, ele olha até quando você teve passagem quando era menor, qual que é as passões que você fez, olha tudo, entendeu? Exatamente, então é isso que o advogado tem que ter em mente, faça o pedido. Tem que pedir. A obrigação do advogado é pedir. E Marcos? A gente sabe, pela experiência que eu tenho, agora, o que acontece muito entre os colegas, principalmente os novatos, o que eu falo? Aí você pega um cliente, você sabe que não é hora de fazer o pedido. Não é hora. Aí a família desesperada, com o filho preso, ou o marido preso, desesperado, vai no outro colega. Aí ele abre o teu processo lá no Projude. Olha lá, ele olha. Mas o doutor Marcos Cristiano não fez nenhum pedido pro seu filho ainda? Porque não, mas o doutor Marcos. Era o momento. Sim, aí mas o doutor Marcos já ter feito. Não, teu filho já era pra estar na rua. Aí a família vem com doido em cima de você. Aí você fala, não, então faz o seguinte, eu tô te dando a posição. Seu filho não vai ser pedido de liberdade. Estou esperando a melhor hora. O que é? Esperar a resposta da acusação. Esperar a resposta da acusação, esperando subir inquérito. Esperando fazer a resposta da acusação pra gente ver, porque dali a gente já sabe que tem contra ele, dá pra gente tentar alguma coisa de liberdade, mas fora isso, não cabe. E você vai gastar um cartucho à toa. Exatamente. Só que a família não entende, né? A família quer o filho solto, a mulher fica... Tudo tem um momento. Entendeu? E aproveitando esse eu já falo, eu não trabalho, quem me conhece, que já trabalhei, eu não trabalho na pressão de família.
Eu já tive casos que eu tive que renunciar, tive que renunciar, porque eu não vou trabalhar na pressão conforme a família quer que eu faça. Não, eu tenho que trabalhar do jeito que eu sei trabalhar. Na verdade, o advogado tem que ter estratégia, né, sim, Marcos? Sim. E você com 23 anos, 23, é 23 isso? anos. 23 anos na carreira, você tem experiência para saber tem uma certa, qual o momento de você fazer um sim, pedido, qual o momento de você agir ali no processo. Sim. Mas, Marcos, você tem que se dedicar. A área criminal, aquilo que eu falo, não é para amador. Não é para amador. E é isso que eu queria falar até, inclusive para você. Aproveitando que nós chegamos aqui ao final do nosso podcast, eu queria que você desse para a galera um conselho para o novo advogado. Às vezes, aquele advogado que ainda não sabe qual área que vai seguir, ou às vezes aquele que quer a área criminal, o que você fala para esse colega? Qual que é o seu conselho aí da sua experiência nesses 23 anos? Eu sou daquela opinião. Hoje, o que eu vejo é os advogados novos, eles acharem que a área criminal é uma área fácil e que ganha dinheiro. Que ganha dinheiro mais fácil. Eu ouvi não é isso, hoje. não é isso. Não é isso. Não, a área criminal, não é fácil, advogar né, na área criminal, você tem que gostar. Amar, na verdade. Você tem que gostar, porque senão você não consegue. Porque a pressão, o teu psicológico tem que ser um psicológico muito bom. Porque a pressão que você sofre é muito grande. Sim. Entendeu? Tanto da parte do judiciário, da parte da família, do que você tem que elaborar. Então, agora eu tenho um júri dia 8, eu já estou estudando, já faz mais uns 15 dias que estou estudando esse júri. Isso. Entendeu? E consome a gente, porque a gente se preocupa, né, Marcos? A gente que Sim, gosta de advocacia criminal e que a gente trabalha, a gente ama, a gente gosta da área, a gente busca um melhor resultado. E a gente vê esses advogados novos achando, igual o próprio advogado que trabalha comigo, que vai pegar o OAB ainda, passou no exame, agora vai pegar. Ele acha que é criminal, ele vai enricar na criminal. Eu falei, meu amigo, não é assim. Você vai ganhar dinheiro. Não é fácil. Não, criminal, então, entendeu? É difícil. É difícil. Você tem que gostar, você tem que vestir a camisa mesmo. E não adianta você fazer criminal, civil, trabalhista, tributário, não adianta. Se você quer ser um profissional bom, escolha uma área e nela se dedique, estude para essa aí. Faça o que tiver que fazer, pós-graduação, especialização, faça nessa área. Se dedique a uma área específica. Não adianta você chegar e um pé em cada canoa. Não uma canoa vai mais para outra, ela vai te afundar e você não vai ser um bom profissional em nenhuma. Eu penso assim. E o que destaca o bom profissional, né, Marcos? O que faz ganhar o dinheiro aí tão esperado pelas pessoas, pelos estudantes de direito aí que querem ser advogados, é se especializar na área e ser um bom profissional. Sim, ser um bom profissional é dedicar. E eu falo, e a área criminal é dedicação 24 horas. Sim. Porque o crime não tem hora para acontecer. Não. Então não tem hora para o teu telefone tocar. Tocou, você tem que estar lá. Não adianta você falar, você está lá, atende o telefone, não, amanhã cedo eu vou lá ver. Não existe. É na hora. É na hora. É na hora. Eu cansei de passar na delegacia, de acordar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para delegacia, 6 horas da manhã para delegacia, sair daqui, atender lá em Curitiba, entendeu? Já aconteceu. Quando eu comecei a advogar, eu viajava muito, a gente viajava muito. Sim, porque tinha aqui para outras comarcas. Sim. Mas, Marcos, eu agradeço a tua presença. Eu que agradeço. Agradeço muito, espero a gente poder aí bater esse papo mais vezes, porque o direito criminal tem muita coisa para conversar, muita coisa para trazer e com certeza a gente vai estar aí juntos de novo. Sim. Eu quero agradecer a você que ficou aqui até o final, acompanhou esse podcast. Pessoal, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, siga nossas redes sociais que estarão na descrição do vídeo e até o próximo podcast criminal. Até o próximo, tchau. Obrigado, Thaís. Obrigada a você, Marcos.